Não, vamos por parte. Primeiro, existe uma campanha do Palácio Bom Conselho para mentir à população que o Peixoto foi absolvido em todos os processos até hoje. Já dizia um velho nazista que uma mentira que você repete 1000 vezes, ela se torna uma verdade. E acho que uma expectativa dos inquilinos do Palácio Bom Conselho é transformar essa mentira em verdade. Primeiro, que o Peixoto não foi absolvido. Ele foi condenado em primeira instância, foi cassado em primeira instância, e no processo ao Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral não analisou as provas, não entrou no mérito, ou seja, não foi ver as provas que levaram o juiz de primeira instância, aqui de Taubaté, o José Cláudio Abrão Rosa, né, em que ele condenou. E por causa disso, então, tinha simplesmente mandado arquivar aquela documentação com provas materiais. Eu conheço muitas dessas provas. Tem imagens, por exemplo, do amiguinho do filho do prefeito pegando um pacote de dinheiro. Tem imagens gravadas do filho do prefeito na casa de um cidadão negociando a bolsa de estudo da filha dele, da filha de uma senhora, no caso, né? E esse material, então, o pessoal entrou com recurso em Brasília e o Tribunal Superior Eleitoral devolveu o processo para o Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo, né? E para obrigar o Tribunal Regional Eleitoral a analisar as provas. Ou seja, aquilo que o prefeito mentiu, insistiu, seja através de seus advogados, através dele próprio e de sua assessoria, aquilo que ele mentiu aos montes de que o prefeito teria sido absolvido, voltou agora as provas, voltou para o TRE e poderá ser cassado a qualquer momento pelo TRE. E nesse caso ele é afastado. E nesse caso a Vera Saba vai junto. A respeito disso que eu queria saber então, mas tem esse caso da manchete de hoje. Essa é a primeira parte, né? Esse que tem elementos comuns do que hoje tem no jornal Vale, a manchete, de que voltou o processo de 2008. Não, o Vale foi infeliz nessa manchete, porque ele não explica que foi a Justiça Federal, né? A Justiça Federal ou eleitoral? Federal. No caso, o processo foi aberto não aqui em Taubaté, foi aberto pela Polícia Federal em São José dos Campos. Então foi na delegacia da Polícia Federal que foi feito esse outro inquérito. Agora, esse outro inquérito não é para apurar os problemas eleitorais em si, mas os crimes que estão por trás daquilo ali. E esse crime pode dar cana pesada. Tanto que a Vera Saba não entra nesse processo, nesse crime eleitoral, não tem nada com isso. Quem aparece aí é o prefeito, é o Cabrito, o França, lá, Antônio França, é o filho do prefeito, o Felipe, e o amiguinho dele, o Vogado. São essas pessoas que estão sendo acusadas de crime eleitoral, né, e que a Vera Saba está fora. Ô Paulo, é a respeito disso que eu queria saber. Você foi muito ligado ao PT, trabalhou em várias prefeituras do PT. Um dos fundadores do PT. Em um caso de cassação de Roberto Peixoto, o que você espera? A Vera vai ter condições de realizar aí uma boa administração em Taubaté? O que você poderia... você fez uma entrevista com ela, eu sei. O que você já apurou da possibilidade? Essa entrevista vai sair na edição de amanhã do Jornal Contato, já faço meu marketing aqui. Manchete? Muito provavelmente. Capa? Porque a Vera Saba é a bola da vez, né? Ela está sendo muito requisitada por gregos e troianos, por todos os partidos, porque a chance dela assumir é muito grande. Mas então, existe uma movimentação política, como já dizia aquele político mineiro, Magalhães Pinto, já falecido, que política é como nuvem, né? Você olha, já está de um jeito, você olha a segunda vez, já é outra coisa, né? E aqui em Taubaté está mudando de uma maneira muito rápida,
De repente, criou-se uma massa crítica de denúncias, de processos, de ações e tudo mais, e que a coisa começa a mudar com uma rapidez muito grande, sem a participação do principal ator, que seria o eleitorado, o público em geral. Quer dizer, hoje nós estamos levando mais na base da justiça, salvo, falar em justiça, salvo esse pequeno grupo aí que tem se manifestado aos sábados, né? Mas o que está faltando aqui hoje, aqui no Brasil, aqui em Taubaté, é uma participação efetiva da população, que é a maior sofredora, né? Que tem sofrido mais por causa disso. Muito bem. Então o que acontece? Com esse processo andamento com a Vera Saba, são tantos cenários que eu vou só para você ter uma ideia. Se for o crime eleitoral, se for o processo eleitoral, na questão da votação em si, em que o prefeito teria manipulado, comprado votos e tudo mais, que esse processo que ele foi cassado naquele momento, né, por 3, 4 vezes aqui em Taubaté, a Vera Saba, ela está incluída, porque ela foi beneficiada por aquilo. Ou seja, ela se transformou vice-prefeita devido à compra de votos, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é o crime que está por trás disso. E nesse crime ela não aparece. Que aparece o Peixoto, o Felipe, o Vogado e o Cabrito, que estão ali claramente no alvo da Polícia Federal, porque todo crime eleitoral é federal. Vamos entender isso. Apesar dessas instâncias que existem, do Tribunal Regional Eleitoral, daqui da primeira instância e tal, mas a hora que você chega no topo é federal, não tem conversa, né? Então a Vera Saba, então ela vive essa ambiguidade, né? De repente, outra coisa, se o Peixoto for cassado por causa da merenda escolar, é um problema de improbidade administrativa, ou seja, ele foi desonesto na gestão pública, né? Então, nesse caso, ele cai e ela assume, né? Então, esse jogo, essas opções que existem, faz com que o tabuleiro político fique extremamente complexo, né? Essa movimentação, porque todo mundo está de olho aonde? 2012, eleições. Quem vai ser candidato, quem não vai ser candidato, e contar com quem. Uma coisa é praticamente certa, quer dizer, o cacife político de Roberto Peixoto foi pro brejo, literalmente. Então, dificilmente... Quem derrubou o mito, então? Quem derrubou o mito, infelizmente, foi a justiça, né? Foi ele. Não, ele derrubou o mito, né, segundo a última eleição, hein? Derrubou? O clã lá dos ortistas. Claro, né? Ele foi o meu amigo e colaborador do jornal, o Renato Teixeira, conhecido, né, cantor, compositor, então... Ele, no último artigo dele, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, olha, a responsabilidade disso, da gente de Itaubaté estar tendo que conviver com esse cidadão chamado Roberto Peixoto, que é como prefeito, a culpa é dos 70%, né? Porque 70% da população não votou no Peixoto, né? Ou seja, se houvesse o mínimo de acordo político entre as forças de oposição, e temos aqui do lado aqui o Antônio Mara, que poderá falar com mais tranquilidade, até com mais profundidade sobre o assunto, então é uma coisa muito, muito significativa. Então, no caso específico, assim, hoje, Taubaté, quer dizer, o Peixoto não vai ter condições de eleger o seu sucessor, né? E a prova mais evidente que nós temos no atual momento é o seguinte, é a Câmara Municipal ter aprovado a comissão sindicante, a comissão processante. Ou seja, todos os vereadores aprovaram a criação dessa comissão que pode levar à cassação do prefeito. Se o prefeito tivesse algum cacife, alguma chance, se esses vereadores enxergassem num horizonte distante que o prefeito tivesse alguma chance em 2012, eu não tenho nenhuma dúvida que essa comissão não teria sido aprovada. Ô Paulo, é evidente que você vai ter que ir embora. Então vou fazer um bate-bola rápido com você. É o seguinte, você já está cansado de ser processado, né? Você já foi processado por um monte de autoridades aí. Começar do Lula, né? Desde o Lula, né? Você tem o privilégio de ser processado pelo presidente Lula. Isso para o jornalista, pô, é um privilégio. É. Agora, o Paulo,
O seu jornal foi censurado. É verdade que teve uma edição aí do seu jornal que funcionários do governo aqui, da cúpula do Peixoto, compareceram às bancas para aprender, para tentar comprar aí o seu jornal antes dele circular na cidade? É verdade isso? Porque teve uma censura de um jornal aqui na cidade que estava sendo vendido nas esquinas aí. Você também sofreu essa censura? Não. A gente ouve falar, né? Mas eu nunca cheguei a comprovar, entendeu? Nunca cheguei a comprovar. Eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. Eu acho que o cerco que o Jornal Contato sofre é de outra natureza, né? O Palácio Bom Conselho tenta estrangular o jornal através da pressão sobre segmentos empresariais, né? E eu digo para você o seguinte: o setor imobiliário, por exemplo, eu acho que é o mais sensível a isso. Não é à toa que tem todos esses processos com Agra, não sei das quando e tal, porque o setor imobiliário depende muito das benesses e favores da prefeitura, né? E curiosamente, o jornal que mais vende, o jornal que tem maior profundidade, maior formador de opinião na cidade, é desconhecido pelo mercado imobiliário, salvo raras exceções. Você tem verba da prefeitura, Paulo? Nenhum tostão. O que mudou em relação ao seu jornal com os vereadores, principalmente lá? A Câmara também não te dá mais, não te libera mais nenhuma? Não, parece que agora já aprovaram uma verba lá, provavelmente a Câmara voltará a fazer divulgação das suas atividades através da imprensa local. O meu jornal faz parte disso. Inclusive eles fizeram uma pesquisa sobre os veículos, e a informação que eu tenho, não conheço a pesquisa, a informação que eu tenho é que o Jornal Contato está bem posicionado. Então eu espero que retorne, porque a dificuldade que o jornal sobrevive é muito grande, muito grande. Você veio da iniciativa privada, né, foi auditor aí, trabalhou em setores públicos, mas depois você... Não, eu cresci no setor privado, inclusive até hoje sou sócio de uma empresa em São Paulo que trabalha nessa área.